É isso aí, pessoal. Na semana do dia 23 de fevereiro até hoje, 2 de março, o Bitcoin e o mercado cripto oscilam entre pânico e alívio, reagindo principalmente ao novo choque de tarifas do Trump, dados de inflação mais fortes e resultados explosivos da Nvidia. Ao mesmo tempo, avançou a consolidação regulatória, FCA, MiCA, stablecoins, sandbox, reforçando a tese de cripto totalmente dentro do sistema financeiro, ainda que com um risco macro um pouco elevado. Entre os dias 22 e 24 de fevereiro, tivemos um Bitcoin com tarifa risk-off a teste de 70 mil. O Bitcoin caiu para a região de 63, 65 mil dólares, chegando mais de 5% de queda intradiária em meio à fuga de risco causada pelas escaladas das tensões tarifárias dos Estados Unidos e riscos geopolíticos, com o preço chegando a cerca de 62,9 num determinado momento. Tá certo? O gatilho macro por trás desses movimentos foi a combinação de incertezas sobre as tarifas globais, Trump sinalizando aumento de alíquota e ameaça de guerra comercial, como estamos vendo. E postura mais dura do Fed, que encareceu o beta risco e forçou a realização das criptomoedas. Além disso, a partir do dia 25, o Bitcoin engatou um rally técnico importante. Subiu cerca de 8,9% em 24 horas, de mínima perto de 62,5 para quase 70, impulsionado por um forte dia de entrada líquida de ETF, um pouco antes dos bombardeiros, né? A gente tem que deixar isso registrado. Mas de 250 milhões num dia e quase 700 milhões de dólares no outro dia. E pelo resultado de Nvidia, que reacendeu o apetite de risco por tecnologia e ativos correlacionados. Mesmo assim, o movimento ocorreu em ambiente de liquidez ainda fraca e sentimento de medo extremo, marcando ali em torno de 11 pontos, sugerindo, portanto, um short squeeze e reposicionamento tático mais do que um retorno ao pleno otimismo, tá? Ao pleno otimismo estrutural do mercado. A gente ainda tem Ethereum acompanhando esse zigue-zague com um dia de forte alta, ganhando cerca de 12% em 24 horas e retomada na região dos 2.000, máximas em 2,146, performando, portanto, naquele dia melhor que o Bitcoin. Logo depois, em 27, o ETF sofreu uma correção de 5,4% em um dia, com liquidações de derivativos acima de 40 milhões de dólares, pessoal. Majoritariamente as posições compradas, reforçando o caráter do squeeze, do short squeeze que a gente comentou aqui, tá? Somado à realização dessa perna de baixo aí que a gente viu. Um fator técnico importante, tá? Um fator técnico muito importante da semana foi o vencimento de cerca de 8,7 bilhões de dólares em opções de Bitcoin e Ethereum, o que coincidiu com a divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos e acionou a volatilidade com o Bitcoin em torno de 66 mil dólares e Ethereum em torno de 1.950, tá? No universo das altcoins e infraestrutura, chamam a atenção NIR, que chegou a subir 17%, impulsionada pelo lançamento da sua camada confidencial, e Decred, Layer Zero e Canton, que performaram bem em um dia de queda geral, apoiados por narrativas de oferta, adoção institucional e tokenização, além de valorização expressiva da Circle após
o resultado bem acima do esperado. Para quem não sabe, Circle é quem emite o SDC. Com relação à regulação e compliance, o cerco vem fechando, mas a gente vê uma rota clara e uma luz no fim do túnel, tá? No Reino Unido, a FCA detalhou um novo regime de criptoativos sob o guarda-chuva do Financial Services and Market Act, trazendo emissão, custódia, intermediação e trading de cripto para um perímetro aí regulado de forma tradicional, com início previsto para 28 de outubro de 2027. Já na Europa como um todo, a MiCA já está em fase de implementação e atualização desde 23 de fevereiro desse ano agora, tá? Os reguladores reforçam a prioridade que agora é supervisão ativa e forçada, tá? Com foco em stablecoin e controle de abuso de mercado. Nos Estados Unidos, deixa eu dar uma olhada aqui. Abrir aqui para vocês. Espera aí. Então, tá aqui. Depois vocês comentem aqui no vídeo, eu mando o link dessas notícias, mas basta pausar aqui o vídeo também, pegar ali o título que vocês localizam, tá bom? Nos Estados Unidos, como eu vinha dizendo, em 2000, agora no começo do ano, a gente tem visto muitas regras novas e algumas sendo atualizadas, outras o pessoal está tirando a poeira de cima. Genius Act para stablecoin, novas normas contábeis de fair value, orientação da SEC permitindo haircut de 2% de stablecoin e algumas outras coisas relacionadas à sanção, principalmente no DeFi. Vimos também autoridades britânicas avançarem com o sandbox de criptomoedas. E além disso, no cenário macro, a gente tem um mundo aí de inflação, tarifa e IA dominando esse quadro, tá? A gente tem aqui, ó, ali no blog da própria Binance, um conteúdo bem interessante que pega todo esse campo, tá? Mas basicamente a gente está com uma incerteza tarifária somada a dados de inflação mais quentes, beleza? Na Europa, a zona do euro tem confirmado aí 1,7 ao ano o CPI, tá? Abaixo da meta de 2, com energia em queda, narrativa de desinflação, embora o Banco Central Europeu ainda esteja relutante também em cortar juros. Portanto, pessoal, não é só no Brasil essa guerra de juros. Em paralelo, a Nvidia reportou um recorde absurdo aí numa receita trimestral com guidance agressivo e o seu CEO chegou até a comentar que 500 bilhões em receitas foram relacionados à IA. Então a gente de fato não está vivendo uma bolha, a gente está de fato vivendo a era da IA, ele disse, tá? Leituras estratégicas. Aí sim, a gente dá uma olhada aqui. Antes de entrar no gráfico em si, a gente faz uma leitura estratégica no macro. Temos como driver ou gear dominante da semana um evento on-chain. Não temos nenhum evento on-chain específico, mas sim uma combinação de tarifa, inflação e Fed. Com o cripto atuando como um ativo de alto beta em relação ao ciclo global de liquidez. Eu venho falando isso aqui sempre. Isso reforça a importância da gente integrar a leitura macro, tarifas, dados, inflação, discurso, ao
plano tático dos traders de Bitcoin e altcoins. Na microestrutura, a gente viu o papel central dos derivativos e ETFs. Outflows fortes em ETFs, spots, e depois de um dia de quase 700 milhões de entrada, junto com o vencimento de quase 9 bilhões em opções, movimentos de short squeeze e reversões rápidas dessas subidas. Cenário ideal para estratégias que combinam monitoramento de fluxo com gestão ativa de alavancagem. Do lado estrutural, a mensagem clara é regulamentação. FCA, MiCA, Genius Act, Sandbox, Stablecoin, AML, sanções. O que a gente tem visto é um prêmio de risco regulatório, tendendo assim a diminuir aqueles que estavam com aversão alta às regras, alinhando assim de forma 100% a regulamentação. Enquanto isso decorre do fato de o custo de operar à margem do mercado, incluindo riscos penais e sanções internacionais, tem subido rapidamente e forçado esse discurso de prêmio de risco regulatório. Tá, pessoal? Olhando agora aqui diretamente para o gráfico, o que a gente pode observar? A gente viu que o Bitcoin perdeu aqui aquela primeira região de defesa e interesse, né? Logo depois desse triângulo aqui, e veio buscar liquidez na zona que a gente está esperando desde o ano passado. Então, sem nenhuma novidade, acumulação, volume decrescente de vendedores, ou seja, os vendedores estão perdendo a força nessa região e os compradores estão conseguindo absorver todo esse movimento dos vendedores, assim como um mercado qualquer de oferta e demanda. Os vendedores estão ofertando, mas tem comprador na fila para comprar o suficiente para não deixar o preço passar dessa região. Pode ser que tenha novas quedas? Sim, principalmente em movimentos muito rápidos. Como a gente vem falando de short squeeze, ou seja, movimentos rápidos para enganar aqui os mais otimistas, isso também pode acontecer no lado oposto. Ou seja, uma queda muito forte para daí sim marcar o início da reversão e retomada da alta. Isso graficamente é sempre mostrado num candle aí de 4 horas diário ou até semanal, um candle com um pavio bem grande e proeminente, como esse daqui, tá? A gente tem visto um price action nítido de lateralização e acumulação. Ótimo para estratégias de leverage yield com flash loans em Bitcoin. Quem quiser entender um pouco mais disso, me chama aqui no Telegram, comenta aqui no vídeo, a gente bate um papo e você vem fazer parte da mentoria Elite Cripto, onde as pessoas estão utilizando e aproveitando dessas informações e ganhando dinheiro fazendo dinheiro no mercado cripto independente da direção. A gente até torce para o mercado cair, porque o volume do pessoal que entra em pânico é muito maior do que o volume do varejo comprador e a gente ganha com essa volatilidade e volume. Bem, pessoal, essa foi a análise Margex da semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o like, o comentário e quem tiver interesse de fazer parte da comunidade Dica Cripto, todos os links estão aqui embaixo, inclusive as recomendações de segurança, seja de plataforma, P2P e Cold Wallet, que eu confio. Um último detalhe, pessoal, para quem é trader raiz, a Margex traz uma novidade. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Margex traz uma novidade. Para quem não conhece a Margex, né? Para quem me acompanha já sabe, eu venho utilizando essa plataforma há um bom tempo, principalmente pelas informações detalhadas que ela traz para a gente, para facilitar
as nossas análises. Mas basicamente ela espelha o motor da TradingView, melhor plataforma de varejo de análise, com uma melhoria. Lá na TradingView, no plano gratuito, ou seja, se você não pagar $1.000 por ano, você tem direito a 3, se eu não me engano, 2 ou 3 indicadores máximo por gráfico. Aqui não, essa limitação não existe, você tem acesso à profundidade de mercado, inclusive, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é uma novidade que entrou essa semana aqui na Margix, que é o gráfico futuro do ativo ouro. Então, muita gente gosta de operar ouro, ouro na máxima histórica, tá ótimo para fazer aí operações de ciclo na ponta vendida e operações de position e swing no semanal na ponta comprada. Então, para quem é trader raiz, para quem é trader das antigas, para quem não abre mão da volatilidade e da liquidez do ouro, mais uma novidade, vocês podem inclusive trazer como margem para operar Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB. Ou seja, você pode manter a sua posição em cripto, usar as criptomoedas como margem e operar ouro. Tá, pessoal? Lembrando que usando o cupom DICACRIPTO 2025, eu vou deixar aqui na descrição, em depósitos até $10.000, você pode ganhar pode ganhar não, você vai receber, não é sorteio, 20% de cashback de bônus. Ou seja, depositando $10.000, você recebe $2.000 de bônus na hora na sua carteira de criptoativos aqui da Margix. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo semanal, panorama, dica cripto e análise Margix da semana. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Grande abraço e valeu!